Olá, amados. Vamos dar continuidade ao nosso curso As Parábolas de Jesus aqui no Cantinho do Obreiro. E hoje nós temos mais uma parábola, a parábola dos dois filhos que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Eu quero ler essa parábola com você. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João, ele veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Esse é o texto, querido. De uma forma resumida, essa parábola, ela é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Embora seja uma das parábolas mais curtas, ela possui um ensinamento primordial para todos os cristãos. Neste estudo, nós conheceremos a explicação e o significado dessa parábola. Mas nós precisamos entender todo o contexto para podermos chegar a esse ponto, a essa pergunta que Jesus fez. Para falarmos sobre o significado dessa parábola, é importante nós entendermos toda a narrativa que Jesus faz antes desse texto. E antes dessa parábola, ainda em Mateus, no capítulo 21, alguns eventos bastante importantes são descritos, desde a entrada triunfal de Jesus até a purificação do templo. Considerando então esse contexto que antecede, nós podemos notar que no versículo 23, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, ou seja, os membros do Sinédrio, desafiando a autoridade de Jesus, eles permanecem como se estivesse perseguindo o Senhor. Claro que com tudo que havia acontecido anteriormente, principalmente em relação à purificação do templo, os líderes judeus não estavam nada satisfeitos. Por isso eles foram interrogar Jesus, perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. O objetivo deles era buscar uma maneira de comprometer o Senhor. Mas com muita sabedoria, Jesus disse que também faria uma pergunta a eles. Caso eles respondessem tal pergunta, então Jesus também responderia o que lhe fora perguntado. E a pergunta de Jesus foi a seguinte: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? A pergunta pegou a todos de surpresa e deu uma pressão incrível naqueles homens. Eles ficaram sem saída. Eles não podiam responder nem que sim, nem que não. Ficaram numa sinuca de bico, como nós dizemos. O texto diz assim: e pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Isso está lá em Mateus capítulo 21, do verso 25 e 26. Eles apelaram para um novo propósito. Apelaram para a falsidade. Na resposta que eles encontraram. Desculpa, queridos. Eles usaram da mentira para tentar sair daquela situação difícil que a pergunta de Jesus os colocou. Mateus capítulo 21, versículo 27,
Diz assim: respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Eles mentiram. Ele disse-lhe: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. O Senhor estava sondando o coração deles. A parábola dos 2 filhos, em resposta àquela situação, Jesus ele sabiamente condenou aquele comportamento hipócrita, mentiroso daquelas autoridades. O significado dessa parábola fica bastante claro quando se percebe que os 2 filhos e seus comportamentos representam 2 grupos. O primeiro filho, que inicialmente disse ao pai que não ia, mas depois se arrependeu e foi trabalhar em sua vinha, ele representa os publicanos e as prostitutas. Essas eram pessoas excluídas da sociedade, eram consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Mas embora com seu modo de viver, inicialmente, recusassem os mandamentos de Deus, por fim, eles se arrependeram. Eles entenderam e passaram a fazer a vontade do Pai. Por outro lado, aqueles religiosos judeus, eles agiam como o segundo filho. Aparentemente eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado real era apenas a desobediência, era a mentira, era a falsidade. No versículo 31, Jesus deixou isso bem claro ao dizer que aqueles que estavam desprezados, os pecadores, eles estavam entrando no reino de Deus. E eles entrariam antes daqueles que insistiam em manter uma imagem de santinhos, aparentemente irrepreensíveis, mas que tinham uma mente corrompida, um coração corrompido. Estes últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. Seu falso sim nada mais era do que um verdadeiro não, queridos. Já o espontâneo não daqueles pecadores rejeitados, que a sociedade não dava nada por eles, era o início de um sim de arrependimento. E aqui nos deixa lições, queridos, para as nossas vidas. A primeira lição é que não existe vida com Deus sem arrependimento. Isso não existe. A parábola deixa isso bem claro. O arrependimento é mais importante do que qualquer aparência. Ele é mais importante do que qualquer intelectualidade, sabedoria. Ele é mais importante do que qualquer religiosidade, do que qualquer placa denominacional, do que qualquer intenção. O arrependimento ele é o ponto cirúrgico, o ponto principal do fazer a vontade de Deus. É o resultado de uma vida regenerada que antes possuía uma convicção do não, mas de uma forma incrível, inexplicável do ponto de vista humano. Agora faz a vontade de Deus. Oh, glória! O arrependimento verdadeiro, querido, é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. É o único que pode nos convencer dos erros, do pecado, da justiça e do juízo. A segunda lição é que para Deus a condição do homem é de apenas pecador. Quando Jesus usou como exemplo 2 classes de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade da época, ele os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade. A sabedoria de Jesus é uma coisa incrível, queridos. Ele demonstrou que não existe nada que possamos fazer para tentarmos impressionar Ele. Nada que possamos fazer para impressionar Deus. Todos são pecadores, desde os mais importantes, com alto status, até o mais rejeitado da sociedade. Todos são pecadores. A condição do homem é uma só.
A boa notícia é que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus é poderoso para nos resgatar, para nos dar vida e tirar o pior homem do fundo do poço e regenerar e trazer para a vida. Palavras são apenas palavras, essa é uma terceira lição. Ninguém pode surpreender a Deus, coloque isso na sua cabeça. Ninguém pode surpreender a Deus. Não podemos enganá-lo jamais. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele, mas perante Deus todas as máscaras caem por terra. Nada está oculto aos seus olhos, que a palavra de Deus diz que eles têm olhos como olhos de fogo. Nada fica oculto. Ele sabe como é o nosso rosto por trás de cada máscara, por trás de toda pintura que possa existir. Ele conhece o nosso coração e Ele julga as nossas intenções. A avaliação do Senhor, querido, entenda, não é exterior, não é a tua prototipagem. A avaliação do Senhor, ela é interior. Ela vai à profundeza da alma e ela discerne o que está no coração do homem. Podemos enganar as pessoas com as nossas palavras bonitas, com o nosso jeito, com as atitudes, com louvores, com orações bastante eloquentes, mas Deus conhece se esse comportamento é sincero ou não. E uma quarta lição é que nós precisamos estar atentos às nossas palavras, há poder nas suas palavras, queridos, preste bem atenção. Nós precisamos examinar se nossas atitudes refletem o que nós pregamos, o que nós dizemos, o que nós falamos. Por fim, devemos tomar cuidado com possíveis distrações, ou seja, hoje nós estamos cheios de distrações, queridos. As redes sociais, de uma maneira incrível, 90% é distração. As distrações, elas podem comprometer você. Ela pode te distrair ao ponto de levar você a esquecer do seu compromisso com Deus. Mas entenda, querido, de qualquer forma, só existem 2 filhos. Não há um terceiro filho nesse texto. Ou somos como o primeiro, ou inevitavelmente nós seremos como o segundo filho. A parábola dos 2 filhos deixa isso bem claro. E isso é uma advertência, querido. Nós devemos ter cuidado. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Agora reflita. Quem é você nessa parábola? Quem é você? Eu quero agradecer a sua atenção, querido. E dizer a você que continue assistindo às aulas. Se inscreva se você não é inscrito ainda no canal. O canal é o Cantinho do Obreiro. Sou o pastor Valdeci. E nós vamos estar com você trabalhando todos os dias até a última parábola, e ao final nós estaremos compondo um livro com todas as parábolas, e todos aqueles que estiverem inscritos no curso, no canal, vão estar recebendo, tá, esse livro de presente. Eu faço questão de dar esse livro de presente. Ok, querido? Curta, compartilhe, abençoe a vida de mais irmãos com essa parábola, com essa palavra e com as parábolas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos e os seus sonhos. E eu quero dizer uma coisa para você. Você é mais do que vencedor. Não assimile se o mundo disser ao contrário. Você é mais que vencedor. Você nasceu para vencer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe.